Olá, pessoal! Meu nome é Júlia e eu sou integrante do grupo Preservadores das Águas. Bom, pessoal, o grupo Preservadores das Águas é formado por 4 estudantes do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Este vídeo faz parte do nosso projeto da disciplina de Química Orgânica. E este projeto tem como objetivo trabalhar a biologia e a química orgânica juntas. Por esta razão, escolhemos trabalhar os agrotóxicos neste projeto, já que são substâncias químicas que agridem não somente o meio ambiente, mas a saúde humana também. Neste dado vídeo, iremos trabalhar 3 conceitos da química orgânica: as aminas, os aletos orgânicos e as cadeias insaturadas, e relacioná-los com os Os agrotóxicos. compostos atrazina e simazina são herbicidas da classe das triazinas e classificados medianamente tóxicos, de acordo com o nível de toxicidade de agrotóxicos, né? Eles são muito utilizados no controle de ervas daninhas em plantações como milho, cana-de-açúcar, sorgo, e são incorporados, né, diretamente ao solo. Por isso, ambientalmente, eles são classificados como micropoluentes. A atrazina é um composto polar básico e a sua estabilidade pode ser explicada pela configuração eletrônica do seu anel heterocíclico. Um anel heterocíclico é uma estrutura que contém um heteroátomo, além do carbono. Por exemplo, enxofre, oxigênio, nitrogênio. Esses compostos, eles são classificados como aminas, né? E as suas estruturas químicas são representadas nessa imagem abaixo. Então, os compostos atrazina e simazina, os herbicidas, são classificados como aminas, né? Mas o que são as aminas? Elas são bases orgânicas nitrogenadas que derivam da substância NH3, que é a amônia. E elas substituem um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos, sendo classificadas em amina primária, secundária e terciária. No caso da amina primária, a gente substitui um hidrogênio da amônia por um radical orgânico, ficando assim RNH2. A amina secundária substitui dois hidrogênios da amônia por dois radicais orgânicos, e a amina terciária substitui três hidrogênios por três radicais orgânicos. Aí tem também as aminas aromáticas, né? Que são bem mais densas do que a água e elas apresentam um caráter básico menor. Por isso, por consequência do seu fenômeno de ressonância, né? Por isso, quanto maior for o caráter básico, maior vai ser a probabilidade dela reagir com certa substância. Por exemplo, na presença de um ácido, elas realizam a reação de neutralização. Elas também são compostos polares e apresentam um ponto de fusão e de ebulição mais elevados apenas em relação com qualquer composto orgânico apolar, certo? E aí a aplicação desses compostos, das aminas, ela pode ser feita em produções de sabões, fabricação de corantes, vulcanização de borracha, entre outros, né, que são compostos orgânicos apenas. Conforme nos segmentos dos slides, na primeira imagem temos um monoaleto. Esses compostos são aqueles que tiveram um ou mais átomos de hidrogênio da cadeia carbônica, substituídos por halogênios. A classificação acontece de acordo com a quantidade de halogênios presentes nas moléculas, como por exemplo o monoaleto da imagem. O monoaleto é quando o aleto tem apenas um halogênio, já o dialeto é quando existem dois halogênios. A classificação dos dialetos podem ser de acordo com a localização dos aletos. O dialeto vicinal é quando os dois aletos são ligados a carbonos vizinhos. Já o dialeto isolado são quando os dois aletos são ligados a carbonos que se encontram distantes um do outro. Os monoaletos podem ser nomeados de duas formas, através de nomes oficiais e através de nomes usuais. Os nomes oficiais seguem as regras de UPAC.
União Internacional de Química Pura e Aplicada. Os compostos organoclorados fazem parte da função orgânica dos haletos orgânicos e são substâncias sintetizadas pelo homem com função industrial e pesticida. Os compostos organoclorados são aqueles que possuem pelo menos um átomo de cloro ligado a uma cadeia carbônica. Os que estão mais em evidência são os usados em pesticidas. As moléculas que tiverem os maiores números de cloro será sempre mais tóxica e mais pesada. Embora o controle químico de pragas tenha reduzido o índice de doenças para homens e animais, incrementando a produção agrícola, agentes químicos podem permanecer ativos no meio ambiente por longos períodos, afetando os ecossistemas. Os efeitos desses agentes ao longo do tempo representam um grande risco para a saúde pública, sendo necessário os monitoramentos e a vigilância desses produtos em águas, solos, alimentos e ar. Esses compostos possuem alta capacidade de persistir no meio ambiente, fazendo assim com que sejam classificados como poluentes orgânicos persistentes e considerados altamente impactantes para os ecossistemas, mesmo em baixas concentrações. Dentre os POPs, 12 são considerados prioritários e entre os 12 temos o DDT. O diclorodifeniltricloroetano, mais conhecido como DDT, estes compostos se tornou mundialmente conhecidos por sua propriedade inseticida. Teve um uso muito alto durante e após a Segunda Guerra Mundial, tendo seu valor muito baixo, tornando o produto mais barato da época, com um nível excelente de eficácia. Uma molécula do DDT comporta 5 átomos de cloro, tendo um prazo de até 30 anos para se degradar na natureza. O pesticida é sintetizado pela reação entre o cloral e o clorobenzeno, usando-se o ácido sulfúrico como catalisador. O estado químico do DDT é sólido em condições de temperatura entre 0 a 40 graus Celsius. É insolúvel em água, mas solúvel em compostos orgânicos, como a gordura e o óleo. Como é o primeiro pesticida moderno tendo sido largamente usado durante e após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos e vetores de doenças como a malária e a dengue, a utilização desse inseticida trouxe riscos, uma vez que a substância tóxica pode infiltrar no solo, contaminando os lençóis freáticos e mananciais, e principalmente afetando a saúde pública juntamente com alguns animais, mais em específico as aves, tendo o seu banimento de uso nos anos 70. Cadeias insaturadas. São as cadeias que possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Essas ligações triplas, na extremidade da direita da cadeia, a caracteriza como insaturada. O oxigênio inserido entre os dois átomos de carbono é classificado como heteroátomo. Essa é uma das cadeias mais complexas que há na química orgânica. Solubilidade das substâncias orgânicas. Os hidrocarbonetos insaturados possuem moléculas com ligações múltiplas, como, por exemplo, os alcenos, que são ligações duplas, e os alcinos, as ligações triplas. São compostos não polares ou levemente polares, sendo, portanto, pouco solúveis em solventes polares como a água. Aplica-se o mesmo conceito à classe de hidrocarbonetos aromáticos, que é constituído por estruturas cíclicas insaturadas, sendo mais simples, como por exemplo o benzeno. Muitas substâncias apolares e insolúveis, pouco solúveis em águas, são absorvidas pelo organismo e geralmente são transformadas, ou seja, metabolizadas em compostos mais polares, visando a excreção renal. Benzeno. O benzeno é um hidrocarboneto aromático cuja fórmula é C6H6. O benzeno é um composto reconhecidamente carcinogênico e que causa efeitos prejudiciais à saúde humana. É uma substância onipresente na atmosfera devido às contribuições biogênicas e principalmente as antrópicas. Os agrotóxicos, por exemplo, em sua maioria,
tem como a matéria-prima básica os derivados do benzeno. Portanto, os agrotóxicos, em observação biológica genética, esses derivados do benzeno apresentam como ação importante na quebra das cromátides, que são os elementos que compõem no cromossoma. Exposições aos derivados de benzeno é possível a criação de mutações genéticas, inclusive da carciogênese.